iniciei minha vida no mercado de trabalho, trabalhando em casa de família, lá no interior mesmo, em Pernambuco. E no percorrer do tempo, mudei para a capital de Alagoas para cuidar de criança. E nesse período também aconteceu de eu entrar em uma das casas onde alguém me incentivou a estudar muito. Como nós era do interior, a gente teve que sair, né, para poder estar crescendo e ajudando minha família. Então aí eu saí de lá, dessa casa, e fui morar pela primeira vez em uma capital, onde eu não me adaptei e acabei voltando para o Nordeste. Quando cheguei no Nordeste, novamente, fui incentivada por outra amiga a finalizar os estudos. Finalizei, passei. Aí nesse período que eu finalizei a prova, né, estava tendo um curso lá de técnico de enfermagem. Minha irmã falou assim, né, Daiana, faz o curso, vai ser bom para você. Então eu fiz o curso, porém eu não me identifiquei. Foi numa época que também aconteceu a perda da minha mãe, que foi diagnosticada com câncer. E na época que minha mãe faleceu, aí eu acabei caindo numa depressão, onde fui tratado, e o psiquiatra aconselhou estar saindo da cidade, o ambiente estava me fazendo mal. E me identifiquei em BH, fiz grandes amizades, e aí que veio o flash de que eu poderia estar mudando de vida, mudando de carreira, e crescer numa vida profissional. Então, quando isso se despertou em mim, através de colegas também do trabalho, que começaram a falar, nossa, estuda, estuda, tem um cara lá que eu nunca vou esquecer, que foi o que pegou todo dia, dizia, cresceu, e aí, tá estudando? Na época, eu conversava com um rapaz, que hoje é meu marido, e esse rapaz me incentivou também. E para me ajudar nesse incentivo, ele comprou um notebook, onde me ajudou a mexer, porque eu não tinha conhecimento. Eu sabia o que era um notebook, eu sabia o que era um computador com meus 26 anos, mas eu não tinha conhecimento de como usar. Então ele foi me ensinar o passo a passo de usar, me deu esse presente e eu me inscrevi no curso na área da logística, que era a qual eu atuava no momento lá. Estava tendo processo para crescer na empresa, porém teve uma oportunidade de eu vir para cá. Ele me fez o convite de eu estar morando aqui, que na época nós já estávamos namorando. E quando cheguei aqui, ele olhou para mim e falou, amor, você se destaca no recursos humanos, você se destaca no RH. E eu fiquei até tipo, mas eu não sei nem conversar, né? Eu venho do Nordeste. A minha criação foi trabalhar para poder nós comer. Você trabalha, você estuda. Se estudasse, não teria dinheiro para comer porque não tinha trabalho. Então, eu fiquei muito insegura, mas com o incentivo dele, eu acabei mandando currículo na área, né, de recursos humanos, e com a indicação de alguém lá de BH, eu acabei entrando em uma terceirizada aqui em Goiânia, para poder estar como auxiliar administrativo. E quando eu entrei aqui como auxiliar administrativo nessa terceirizada na época, foi no mesmo mês, o meu marido falou do curso, disse, olha, vai ter um curso no Senac, que é um curso de RH, nós vamos te inscrever, e sendo assim, você perder esse medo, né? E de fato, eu não nego que o curso, ele me deu assim, um alerta muito grande, porque eu estava pensando que seria muito na teoria e nada na prática. Foi muito prático, onde botaram nós para falar, onde botavam nós para entrevistar pessoas, e nós ficava assim, perdendo medo, rindo, ficava com aquele medo no pé da barriga, né? Mas toda vez quando eu estava desanimada, cansada com o percorrer da semana, essas coisas, ele me incentivava a estar indo, os professores também. Quando eu comecei a estudar, eu realmente encontrei minha identidade. Nossa, é aqui. É isso que eu quero para a minha vida. Pelo que eu aprendi, eu indico muito o Senac justamente por conta da prática que você tem dentro do curso. De estar realmente ali fazendo aquilo que você vai trabalhar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ler Olerite, aí eu peguei, eu disse, e agora? O que é que eu faço? O Daniel começou a dar aula do Olerite naquela semana. Então eu estava na dúvida, aí eu fui e liguei para ele. Então, o Daniel teve um desconto disso e disso. Como é que eu explico pro meu colaborador? E o Daniel, tipo, largou o que estava fazendo, nós estudávamos à noite, isso era de manhã, numa segunda-feira, largou o que estava fazendo, me orientou, puxou, me mandou o Olerite que eu vou ler junto com você e me ensinou como ler um Olerite. E que vale a pena estudar. Onde eu nasci não define quem eu vou ser, a criação também não define o que a gente escolhe ser quando cresce, e que a vida ela é bonita, sabe? Apesar de tanto perrengue, o mundo há pessoas boas, porque se não fosse o incentivo de muitas delas, eu não me encontrava onde eu me encontro. E é isso.